A paz do Senhor, meus queridos e queridas, sabadão, e hoje nós estamos na última leitura dessa lição número 7. Eu sou a ressurreição e a vida, ok? E hoje, nossa leitura de sábado são 2 textos, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 8 e 9, e depois Apocalipse, capítulo 20, versículos do 11 ao 15. O tema que ele deu para hoje é: os ímpios receberão um corpo inglório para a condenação eterna. Eu não gostei muito do tema que ele deu para hoje, não. Que os ímpios receberão um corpo. Inclusive nos 2 textos que ele deu, não fala de corpo. Não fala que receberão um corpo. Eu particularmente, não acho na palavra que quem for condenado à morte eterna, à separação total de Deus, não terá corpo. Será somente a sua alma, né, aonde está tudo que essa pessoa aprendeu, tudo que essa pessoa viveu, todas as lembranças, né, vivendo eternamente, totalmente distante de tudo que é bom de Deus, ok? E esse será o grande sofrimento, né? Será o remorso de você não ter acreditado, não ter obedecido, não ter aceitado a vida que o Senhor Jesus veio trazer para nós, ok? Mas corpo, não acredito. Acredito que essa alma que aprendeu, que ouviu, mas que não creu, que não quis, essa alma vai passar uma eternidade arrependida, sofrendo o remorso, né? E clamando por perdão sem ser ouvida, sem ser perdoada, porque é como eu disse para vocês, enquanto o coração está batendo, meu irmão, nós estamos ouvindo a palavra da verdade, o Senhor Jesus está convidando, o Senhor Jesus está pacientemente convidando, né, sem cessar, sem desistir de você, e você decidiu não querer, decidiu continuar vivendo segundo as suas vontades, fazendo tudo o que você quer fazer, do jeito que você quer fazer, não obedecendo assim a palavra de salvação, não seguindo no caminho da verdade, que é Jesus. E aí o que eu acredito? Que a sua alma, que é onde está tudo, quem é você, tudo que você aprendeu, tudo que você viu, tudo que você sentiu, essa sim vai passar a eternidade longe de tudo que é bom. E eu já disse uma vez para vocês que eu mesmo passei por isso num breve momento da minha vida, mas foi o suficiente para entender um pouco mais isso, que tem pessoas no nosso meio, tem pessoas que estão vivendo ao nosso redor, ao nosso meio, que estão vivendo verdadeiros infernos na terra. Estão vivendo uma separação tão grande do Senhor, uma distância tão grande do Senhor pela prática, né, pela transgressão, pela prática da iniquidade, pela prática do pecado, e não querendo se aproximar de Deus, abandonar toda essa sujeira, né, não querendo seguir o bom pastor, que estão vivendo verdadeiros infernos na terra. Quanto maior a distância que nós temos de Deus, né, mais próximos do inferno a gente está. Então, aonde Deus está, meu irmão, o mal tem que sair. E se o Senhor habita na sua vida, mais próximo da salvação, mais próximo do que é bom, porque Deus é bom, nada mais o é, só Deus é bom. E tudo que é bom vem dele. Agora, a distância dele, e é bem possível viver aqui nesse mundo, né? Existir aqui nesse mundo longe do Senhor, é bem possível. Nós já nascemos
distante do Senhor. Nós já nascemos mortos em nossos delitos e pecados e condenados pelo pecado, pela semente do pecado de Adão e Eva. Quando nós conhecemos Jesus, ouvimos a palavra de salvação e cremos no Senhor Jesus e começamos a viver em novidade de vida, nós somos resgatados, nós somos libertos para não viver mais segundo as correntes do pecado e da morte, né? Caminhando para a eternidade ao lado de Deus, ao lado do Pai. Mas tem pessoas que não querem, tem pessoas que não aceitam, continuam, né? Continuam distante do Senhor, e algumas ainda não satisfeitas com a posição que já herdaram, né? Que é a posição do pecado, mortos em seus delitos e pecados por conta do pecado, da desobediência, ainda cometem ainda mais para o lado de baixo, ainda tomam a direção do lado de baixo, cometendo ainda mais pecados, praticando iniquidade, né? Transgredindo, né? A vontade de Deus e a justiça de Deus, propositalmente, né? E essas pessoas com certeza já estão vivendo um inferno na terra. Algumas pessoas, pela distância de Deus, sofrem muito em suas mentes, em seu corpo, né? Porque é aquele ditado, né? Quando o gato não está, o rato faz a festa, né? Fazendo uma alusão bem nossa, bem humana. Mas se Deus não habita na pessoa, se a vontade de Deus, se a palavra de Deus, se o poder e as bênçãos do Senhor não habitam ao nosso redor, à nossa volta, quem habita? É Satanás. E aí o estado daquela pessoa, como a própria palavra diz, de uma casa limpa, né? Ela passa a ser moradia do dobro, 7 vezes mais de iniquidade, de pecado, de demônio. E aí essa pessoa, o estado dessa pessoa vai se tornando cada vez pior, ok? E a gente pode ver exemplos até na Bíblia, né? Como o endemoniado lá de Gadara, o gadareno, o estado que aquele homem chegou, ao ponto de ter dentro dele legiões. Nós hoje temos pessoas que estão vivendo isso, né? Às vezes não tão evidentes, não tão morando em sepulcros, nem com correntes, amarrado de correntes, nem em cadeias, mas elas estão sim presas em correntes espirituais, cadeias espirituais, né? E literalmente vivendo em um sepulcro, ok? Andando e respirando nessa terra, mas o que está acontecendo dentro dessa pessoa só ela sabe. E isso é, com certeza, a distância do seu Criador, do seu Senhor. Então eu não creio, né? Eu sou bem sincero e me sinto obrigado a falar isso para os irmãos. Não acredito que ímpio que não for para o céu não vai ter corpo, tá? Acredito que ele vai viver eternamente no sofrimento da sua alma e no remorso de não ter obedecido e vivido segundo a vontade de Deus, ok? Através de Cristo Jesus. Mas vamos ler o texto. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8 e 9. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Inferno, meu irmão. Existem vários exemplos de lago de fogo, fogo eterno, né? O próprio Jesus, ele deu um exemplo usando o que ele tinha na cidade, que era um lixão muito grande, onde se jogava tudo de ruim ali, carcaças de bicho, lixo, tudo, e ele deu um exemplo, né, ali onde o fogo não se apaga e o verme não morre. Por que o Senhor usou aquele lugar que tinha na cidade, um lixão que tinha na cidade onde ele estava, né, que as pessoas se afastavam um pouco da cidade para jogar as coisas ruins ali naquele lugar? Por que o Senhor deu esse exemplo? O inferno é como o Sheol ali, né, que é um lugar onde o fogo não se apaga e o verme não morre. Então, ao longo do tempo, meus irmãos, eu vi muita gente dizendo que
que Deus levou ela, arrebatou ela e levou ela no inferno, e que lá ele viu um corpo pegando fogo e vermes comendo, e aquela pessoa sofrendo na eternidade, queimando e verme comendo. Ou seja, é muito difícil para mim acreditar nisso. O Senhor Jesus usou um exemplo que as pessoas conheciam, um lugar que elas passavam, estava sempre pegando fogo e com muito verme, muita mosca. Por quê? Se você joga um cadáver de um animal ali, um resto de animal, um animal que morreu ali, vai dar mosca, vai dar verme, né? Vai dar bastante tapuru. A gente sabe como é que é isso, aquela caatinga. E lixão está sempre pegando fogo, porque as pessoas colocam fogo, às vezes os próprios gases ali, o sol, né? Ele causa combustão. Então, como nunca paravam de jogar lixo ali, sempre tinha verme e sempre tinha fogo. Então Deus usou o exemplo pior que ele tinha na cidade para mostrar o que seria a nível de sofrimento. Mas nós sabemos que as pessoas vão morrer, né? Já estão morrendo ao decorrer da história. E os corpos dessas pessoas, né, já se corromperam na terra, já viraram pó, né? E a Bíblia diz que o Senhor vai ressuscitar. O Senhor vai ressuscitar por quê? Todo olho o verá, toda língua confessará e todo joelho se dobrará. Todos, ok? E quem for morar na glória não poderá morar na glória com um corpo corruptível, de semente pecaminosa. Vai ressuscitar com um novo corpo, esse corpo será glorioso para poder entrar no céu e viver com esse corpo pela eternidade, ok? Como eu disse para vocês, uma das coisas que vai ser mais gloriosa será realmente abraçar o Senhor Jesus, né? Ver o Senhor Jesus assim como os discípulos viram, abraçar, tocá-lo, ser tocado por ele, né? Uma eternidade inteira para fazer isso. Mas as pessoas que não herdarão o reino de Deus, né? O corpo não será glorificado. E se esse corpo não for glorificado, né? Esse corpo perece, como todos os corpos perecem, né? Então, eu realmente não acredito que Deus vai dar um corpo ruim para essas pessoas, para que essas pessoas passem uma eternidade queimando e tendo vermes comidos. Não vai ser necessário isso. Vai bastar a lembrança, né? Uma lembrança eterna de que não obedeceram e que agora estão distantes, sem sentir nenhuma brisa sequer do que é bom, né? Da presença de Deus. Remorso é um dos piores sentimentos que existe, né? A culpa é um dos piores sentimentos que existe. Então eu acredito que o homem vai provar e vai colher o que plantou, porque nós estamos sendo avisados, né? Pelos séculos nós estamos sendo avisados. Hoje o Espírito Santo tem falado, meu irmão, e eu entendo e creio que o Espírito Santo não erra. O Espírito Santo do nosso Deus, ele não erra. Ele convence o homem, né? O Espírito nos convencerá, nos fará entender que nós somos pecadores, né? Que nós precisamos ser salvos, que nós precisamos da salvação no Senhor Jesus Cristo. Ele nos convence, ele é perfeito no que ele faz, ele não erra, e eu tenho certeza que nós somos todos, principalmente aqueles que não confessam Jesus, mas que já ouviram a palavra, já foram convencidos pelo Senhor. Não querem, preferem continuar do jeito que estão, né? Os desejos, os prazeres, as vontades, né? Por qualquer motivo que seja, não querem abandonar tudo e não querem viver, não querem crescer no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Não querem conhecer, não querem viver segundo a palavra de Deus, a obediência. Mas o Espírito Santo não erra mesmo. O Espírito Santo não vai condenar, Deus não vai condenar pessoas inocentes, ok? Ninguém é inocente, mas se eu não tenho o entendimento, se o Espírito Santo não me convenceu, como eu vou crer, né? Como eu vou ter a oportunidade de crer? Então, eu não acredito que o Senhor vai lançar no inferno pessoas que o Espírito Santo não convenceu, que o Espírito Santo não revelou, que o Espírito Santo não mostrou, né? A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Mas quem convence o homem, né? Tem que ter quem pregue
a pessoa prega a palavra de Deus e não palavras dela, né? Cheia de Deus, pregando a verdadeira palavra de Deus, como o Senhor Jesus diz que quem beber da água que ele der vai jorrar rios de água viva. Então uma pessoa prega a palavra de Deus, usada pelo Espírito Santo, o Espírito Santo vai lá naquela pessoa e a convence da verdade. Mas essa pessoa tem, tá, a total condição de escolher obedecer ao Senhor ou continuar morto em seus delitos e pecados, ok? Né? Eu também não acredito no livre-arbítrio, que inclusive nem é bíblico. Você pode procurar do primeiro versículo ao último versículo da Bíblia que você não vai achar nada sobre livre-arbítrio. Por que eu não acredito em livre-arbítrio? Eu não acredito em livre-arbítrio porque nós já nascemos mortos em nossos delitos e pecados. Nós já nascemos condenados. Nascemos e somos condenados. Se assim permanecermos, já estamos na mesma posição pela qual nascemos. Quando o Senhor Jesus vem e oferece a salvação, ok? Eu obedeço, né? Porque pela desobediência entrou a morte e o pecado, ok? E quem nasceu na desobediência já está na obediência, não escolheu a obediência. Quem nasceu de Adão e Eva neste mundo não escolheu a obediência, nasceu na desobediência, nasceu morto e nasceu no pecado. Ninguém escolhe desobediência, ninguém escolhe morte, ninguém escolhe pecado. Mas nós já nascemos pecadores, nascemos mortos em nossos delitos e pecados. Jesus é a salvação, ok? Nós obedecemos ao Senhor. Né? Arbítrio é escolha. Arbítrio é escolha. Se você disser para mim, tudo bem, Leandro, mas existe uma escolha. Existe uma escolha. Ok? Existe uma escolha. Se você já nasceu condenado, você pode decidir, né, escolher obedecer. Ok? Mas escolha é quando você tem opções, meu irmão. Opções. Ok? E aí você já nasceu morto em seu delito e pecado. Condenado, você já está condenado. Não tem, sem Jesus não tem nenhuma solução para você. E aí é te oferecido a salvação. Não é te oferecido uma escolha, é oferecido a salvação. Ok? Você já está morto em seu delito e pecado. É te oferecido a salvação. Ok? Você pode permanecer ou decidir obedecer. Sim. Mas a história de opção, ela me dá entendimento de que, se eu tenho a opção de escolher, eu não posso ser condenado. Né? Deus te dá uma opção para você escolher o que você quer fazer? Se assim fosse, por que a condenação? Quem vai querer escolher condenação? Quem em sã consciência vai escolher inferno ao invés de céu? Se fosse apresentado para você 2 portas, você pudesse viver do jeito que você quisesse, ok? Isso para mim é livre-arbítrio. Você pode viver do jeito que você quiser, você pode fazer o que você quiser, você é livre, olha, você é livre. E aí, no final, escolhe uma porta, céu ou inferno. O que tem no céu? Só coisa boa. O que tem no inferno? Só desgraça, sofrimento, a eternidade sofrendo. É lógico que você vai escolher o céu. Agora para pensar comigo. Que liberdade você tem sendo nascido no pecado? Sendo nascido de semente corruptível e condenado, morto em seus delitos e pecados. Que liberdade é essa? Aonde está essa liberdade? Não existe essa liberdade. Você nasceu morto em seus delitos e pecados. Essa liberdade não existe. É por isso que o Senhor Jesus disse: eu te liberto, e te liberto para ser livre. Então eu não vejo isso como escolha. Eu vejo isso como salvação, libertação.
ressurreição, exatamente como a gente está vendo. Você não existe sem Jesus. Você respira, anda nessa terra, você cresce, você casa, você tem filho, você trabalha, você é um grande empresário, tem milhões e milhões e milhões e milhões, mas sem conhecer Jesus, sem ser liberto do pecado e da morte, a qual você já nasceu nela, você não existe. Você é eternamente morto, condenado em seus delitos e pecado. Você só será vida após a ressurreição em Cristo Jesus. Através de Cristo Jesus. Então, que escolha você tem, meu irmão? Você tem salvação, você tem resgate, você tem libertação. Mas se você também não quiser essa libertação, se você não quiser essa vida, e se você não quiser a salvação, você vai continuar morto em seu delito e pecado. Nós temos a história mais conhecida da humanidade. Jesus no centro, crucificado, um soldado à sua esquerda e um soldado à sua direita. O da esquerda só criticava, cheio de pecado, de iniquidade, de raiva, de ódio, de rancor, odiando. Se ele pudesse, ele matava todo mundo que pregou ele na cruz. Né? Inclusive, se voltou para Jesus. Tu não é o rei, tu não é poderoso, tu não é isso, porque conheciam a história de Jesus. Ele operava milagres, todo mundo sabia. Tira a gente daqui. Ah, você não é nada, você não é poderoso, nada, você é só mais um. Né? E Jesus sequer olhou para ele. Jesus sequer olhou para ele. Jesus sentindo dor, sofrendo, respirando mal. Né? Todo o pecado, toda a desgraça, toda a morte, todo o horror do mundo estava sobre Jesus. A ira de Deus estava sobre Jesus, porque o Senhor odeia o pecado. E o da direita, arrependido, contrito, falou: não, nós merecemos. Olha, acredito que o Espírito Santo, meu irmão, falou com os dois. Mas nós temos ali o exemplo de quem ouve o Espírito Santo, blasfema contra o Espírito Santo, porque o Espírito Santo mente? Não. Ele te convence? Convence. Você acredita? Não, você não quer acreditar. Isso é a maior blasfêmia contra o Espírito Santo. É o único pecado que não será perdoado. Blasfêmia contra o Espírito Santo não é falar mal, não. Não é falar bobagem, falar mal, não. Isso é humano. O ser humano só fala bobagem. O ser humano é envolto em trapos de imundícia, como a gente viu isso. Nossa justiça é como trapos de imundícia. Né? Então, a maior blasfêmia contra o Espírito Santo, que é o pecado não perdoado, é que o Espírito Santo te convence que Jesus Cristo é o único Senhor, é a sua salvação, é o seu resgate, é a sua liberdade, e você simplesmente ignora, você não acredita no Espírito Santo. Ok? E o de cá acreditou no Espírito Santo. E ele falou: não, nós somos pecadores, nós somos pecadores, nós cometemos erros, nós fizemos isso, Senhor, me perdoa. Lembra de mim quando tu entrares no teu reino? E Jesus disse, Jesus fez todo o esforço, meu irmão, sofrendo do jeito que estava, de se virar a face para ele e dizer: te digo hoje, em verdade eu te digo hoje, que tu estarás comigo no paraíso. Olha a diferença de quem ouve a voz do Espírito Santo e de quem não ouve a voz do Espírito Santo. Né? Nós todos ouvimos, né? Melhor, vou colocar melhor. De quem ouve a voz do Espírito Santo e não obedece, não acredita, diz que o Espírito Santo é mentiroso, isso é a maior blasfêmia que existe, e daquele que ouve a voz do Espírito Santo e crê, e obedece, e se entrega, e se arrepende. Vocês entendem isso? Então, quando eu digo para vocês que escolha é quando você tem opções, é quando você vive do jeito que você quer, né? E no final você tem escolha. E aí você pode escolher. Nós podemos isso? Quando chegar lá no dia, no último dia, que nós vamos ver aqui no próximo texto, o grande trono branco, nós vamos ter a escolha. Jesus vai falar assim, ó, quem quer ir para o céu vem para cá, quem quer ir para o inferno vai para cá. É assim que vai acontecer? Não é, meus irmãos. No último dia, aqueles que não creram, aqueles que disseram que o Espírito Santo é mentiroso, que os convenceu, mas eles não acreditaram, não quiseram, vão ouvir o quê? Apartai-vos de mim,
malditos. E os que ouviram e creram e se arrependeram, vinde benditos de meu Pai. Vocês conseguem entender? Você já nasceu morto mesmo. Você está morto. Em Jesus você tem vida. Em Jesus você tem liberdade. Que liberdade é essa? É liberdade para fazer o que quer? Não. É liberdade da prisão e da cadeia que você já nasceu. Do sepulcro fechado com uma pedra que você nasceu. É liberdade dos trapos de imundícia, da tua justiça humana que você achava que valia alguma coisa, e quando o Espírito Santo te mostra e tira essas faixas de você, você começa a ver com olhos espirituais, como cidadão do mundo vindouro, resgatado, restaurado, ressuscitado em Cristo Jesus, ok? Com o Espírito Santo, porque você o quis, você o aceitou e você o ouve, te instruindo e te conduzindo no caminho da salvação. Vamos para o segundo texto. Apocalipse 20, 11. Apocalipse 20, a partir do 11 até o 15. Depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Aqui rapidamente a gente vai falar sobre algumas coisas, né? Nós já sabemos que o Senhor vai ressuscitar, o mar vai ressuscitar, do mar vão ressuscitar os mortos que estão no mar, da terra vão ressuscitar os mortos que estão na terra, ok? E a Bíblia, por que a Bíblia chama eles de mortos? Né? Eu vi ali os mortos grandes e pequenos, né? Mortos grandes e pequenos. São pessoas de poder, né? São líderes, né? São pessoas que hoje nós estamos vendo aí com um poder absurdo. Um homem, um ser humano com um poder absurdo, né? Também pequenos são pessoas, né? As pessoas simples que de repente foram atrás desses grandes mortos, né? Mas por que a palavra deixa bem claro que são mortos? É como eu estava falando um pouquinho antes agora. Todos nascidos nesse mundo estão mortos. Estão mortos por causa do pecado. Ok? E os que continuaram mortos, que não receberam a ressurreição e a vida, que é Jesus Cristo, não creram e não viveram em novidade de vida pela obediência, continuaram mortos. Morreram, deixaram de respirar, mas continuaram mortos. E os mortos vão sair do mar, os mortos vão sair da terra. Aqui também fala do Hades. O Hades é o mesmo que Sheol. Isso é um lugar aonde estão quem já partiu, né? E no Hades não está só quem está condenado, né? O próprio Jesus tem uma parábola que ele fala do lado de quem praticou o bem, do lado de quem conhecia Deus e praticou o bem, e do lado de quem não praticou o bem, de quem não conhecia Deus, de quem viveu segundo a sua própria vontade, ok? Separado por um abismo. Vocês conhecem a parábola do rico e do pobre? Do rico e Lázaro, né? Que ele passava o tempo todo, o ricão passava o tempo todo pelo pobre, mas não fazia nada por ele, ok? E aí a parábola diz que ele pedia, separados por um abismo, né? Onde quem estava na parte ruim, sofrendo, né?
o remorso de não ter sido uma boa pessoa, de não ter obedecido a Deus, não ter vivido segundo a palavra de Deus, vê quem está do lado bom, de quem foi prudente, de quem praticou o bem, de quem conhecia Deus, de quem obedecia às leis de Deus, à vontade de Deus. E ele chegava a pedir, pede a ele, aquele mendigo, aquele pobre que ficava à minha volta, pede a ele para molhar o dedo na água e tocar na minha língua. De tamanho era a sede, de tamanho era o sofrimento. E pediu também para que avisasse os parentes e amigos dele para que não fossem para lá. E o que foi dito para ele? Eles estão ouvindo. Os profetas, os mestres, eles estão ouvindo. A minha palavra está lá, eles estão ouvindo. Assim como você ouviu e você não quis. Entendemos isso? Ele pedia para que avisasse os parentes dele para que não fossem para lá. Mas ele foi avisado e foi deixado bem claro para ele. Eles estão ouvindo. Os profetas estão lá. Os sacerdotes estão lá. O templo está lá. A minha palavra está lá. Você não deu atenção. Eles, se derem atenção, não vão vir para cá. Se eles não derem atenção, já eles estão aí. Entendeu? Então, os que estão em bom lugar vão ser levados. E os que não estão, assim como Paulo disse, os mortos e o Hades, quem está lá, também vai ser lançado no lago de fogo. Esse lago de fogo, meu irmão, você imagina um lago de fogo e pessoas ali naquele lago de fogo, espiritualmente falando, porque não tem matéria que resista a um lago de fogo. Ela some, ela é consumida, ok? Agora, espiritualmente falando, não consome, ok? A sensação de tormento, né? E por que é usado o fogo? Porque não deve haver uma dor mais terrível do que a dor do fogo te queimando. Eu não sei o que é, eu já queimei o dedo algumas vezes, já me queimei com água quente e é terrível. É uma dor contínua, né? Uma dor que consome muito. Mas aí você pensa nisso espiritualmente, né? E aí, para a gente terminar, Jesus, hoje é o último dia, Jesus é a ressurreição e a vida. Só se ressuscita quem está morto. E é assim que nascemos nesse mundo, mortos em nossos delitos e pecados. Nós somos resgatados, nós somos libertos, nós somos ressuscitados mediante a obediência. Pela desobediência entrou a morte e o pecado, e pela obediência entra a vida e a ressurreição. É um entendimento muito simples com um conteúdo muito grande. É um entendimento muito rápido e simples, com um contexto e um conteúdo gigantesco e maravilhoso. Mas é basicamente isso. A matemática é essa. Pela desobediência entrou o pecado e a morte eterna, longe do Senhor, longe de tudo que é bom. E pela obediência entra a ressurreição e a vida, a liberdade. Amém, meus irmãos? O Senhor Jesus é a palavra, o evangelho, a novidade e a salvação. Venceu a morte pela obediência. Não vim fazer a minha vontade, mas a vontade de meu Pai. Obediência. Por isso não pecou, por isso ressuscitou e todo o poder foi dado a ele. E só através dele, eu sou o caminho, a verdade e a vida, nós chegaremos ao Pai. Se nós nascemos mortos e em Deus não há morte, precisamos ressuscitar, ok? Então, obedeça a palavra de Deus e o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, o Espírito Santo, fará morada dentro de nós e nos conduzirá em vida, em novidade de vida, à eternidade ao lado do nosso Pai. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.
Não se esqueçam, curtam e compartilhem e façam suas perguntas, ok? Em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor.